Olá, meus amores. Hoje, para concluir o livro 2, nós vamos estudar a unidade 4, que traz como tema as artes integradas, celebrações culturais pré-históricas e africanas. Como celebramos eventos importantes? Estudaremos as matrizes estéticas da cultura africana como patrimônio cultural, estabelecendo relações com a arte pré-histórica e os rituais sociais. Em nossa cultura, costumamos celebrar em grupos muitas coisas importantes que acontecem conosco. Quando vocês passam de ano, de uma série para outra, tem aquele costume de todos assinarem as camisas, Sempre é organizado uma festa. E quando o time de futebol de vocês ganha o campeonato, como é que se comemora? E quando alguém da sua família ou da sua vizinhança tem alguma celebração? Ela envolve dança, música, vídeo mostrando a história, Na antropologia, a ciência pela qual se estuda o ser humano no meio em que ele vive, todas essas celebrações que atendem a um propósito comum e seguem determinadas regras são chamadas de rituais. Assim, podemos dizer que a nossa rotina escolar, que inclui assistir todas as aulas do dia, fazer intervalo para o lanche e outras atribuições que variam de uma escola para outra, é um ritual diário, tá, gente? Alguns rituais contemporâneos, no entanto, envolvem celebrações maiores, tá? E que podem conter manifestações que dialogam com a arte, com a música, dança, cantos, entre outros elementos, como acontece em um casamento. Como vimos nas unidades anteriores, os rituais também faziam parte da cultura dos povos pré-históricos, tá? Bem como dos povos tradicionais africanos, muitos dos quais ainda conservam essa prática para celebrar eventos importantes para eles. A Fundação Brassais, organização não governamental que tem sede em Genebra, na Suíça, tem como foco de pesquisa a arqueologia, a antropologia e a genética. A doutora Menaske Dubey Pathak, pesquisadora indiana e membro da fundação, é conhecida no meio científico por seus estudos sobre a arte rupestre encontrada na Índia. Pathak defende que uma das formas mais eficazes de se preservar a arte rupestre é por meio da educação. Assim, começou a trabalhar com tribos locais e, aprofundando-se na arte e na cultura desses povos, passou a criar arte contemporânea inspirada na arte rupestre. Dessas criações surgiram oficinas artísticas ministradas a jovens, fazendo da educação uma importante ferramenta de preservação de um legado cultural, pois, quanto mais compreendemos nossa relação com os antepassados, mais valorizamos e preservamos sua cultura e sua arte. Diversos são os temas encontrados nas pinturas rupestres estudadas por Pathak e reproduzida atualmente por ela e por seus alunos. Muitas delas abordam a temática de rituais praticados na pré-história, como vimos também nas artes rupestres de várias partes do planeta, estudados nas unidades anteriores. Vimos no início desta unidade que as celebrações fazem parte do nosso cotidiano e são importantes no mundo contemporâneo. Muitas vezes são acompanhadas de música, canto, dança, adereço, entre outros. Alguns rituais podem ter caráter religioso, como batizados ou casamentos, mas muitos rituais contemporâneos não apresentam relação com o religioso, apenas marcam momentos importantes da nossa vida, como é o caso do passar de ano. Quando você assiste a um jogo de futebol com sua família ou amigos, vocês vestem a camisa do time para o qual torcem. Você já foi a alguma festa em que foram distribuídos objetos para você e seus amigos se divertirem enquanto dançam e cantam, como óculos, máscaras, bastões luminosos, entre outros? Procure se lembrar de alguma celebração de que você já tenha participado e relembre que elementos foram usados. Percebemos assim que muitas são as manifestações culturais e os elementos que podem compor uma celebração ritualística. Isto acontece desde os tempos remotos até os dias atuais. Por exemplo, quando chegamos à escola, quando as aulas estão presenciais, formamos a nossa fila no pátio, de acordo com a nossa série, para rezar o Pai Nosso e cantar o hino. Depois, sobe série por série. O ano passado, vocês estavam na fila do 5º ano, pertenciam ao Fundamental 1. Hoje, vocês estão na fila do Fundamental 2, porque já pertencem ao 6º ano. Veremos a seguir alguns dos elementos artísticos que podem compor celebrações ritualísticas de diversos povos.
Posteriormente, você e seus colegas serão desafiados a criar uma reprodução cênica, usando elementos de várias linguagens artísticas de maneira integrada, inspirando em acontecimentos importantes na vida de vocês e dos nossos antepassados, que merecem ser celebrados. Nas unidades anteriores, verificamos que há muitas pinturas rupestres em que figuras humanas usando máscaras eram representadas. A máscara foi um adereço muito utilizado nas culturas tradicionais primitivas, sendo ainda usada em muitas sociedades contemporâneas, com diversas finalidades. No ritual do Carnaval de Veneza, por exemplo, as máscaras ocupam um papel de destaque, uma vez que remontam à comédia dell'arte, gênero teatral que estudaremos, tá, gente? Nas culturas africanas tradicionais, as máscaras tinham íntima relação com celebrações ritualísticas, seja para um fim social de passagem de ciclo da vida ou ainda ligado à questão da ancestralidade. É o caso do povo Dogon, do Mali, que tradicionalmente utilizam máscaras em rituais, com o intuito de celebrar o mito de sua própria criação, o qual envolve a vinda de 8 ancestrais do céu para povoar a terra. Os traços humanos formados por grafismos geométricos representam o Criador. Já as máscaras, cujos traços humanos são estilizados, antropomorfismo, representam as diferentes classes sociais, e as que têm traços estilizados de animais, zoomorfismo, objetivam celebrar a relação entre estes e os seres humanos, uma vez que os dogos são originalmente conhecidos pela sua habilidade de caça. Só é possível pensarmos em como era feita a música na pré-história, ou seja, antes da invenção da escrita, tomando por base as músicas feitas pelas culturas que ainda existem e que conservam hábitos musicais de seus antepassados. Desta forma, estudiosos acreditam que a música naquele período era associada às práticas rituais, e embora não se saiba exatamente como eram feitas, é possível que houvesse o uso do canto, da percussão corporal e de elementos da natureza, pedras, galhos, folhas, entre outros. O Mauaca, grupo vocal de São Paulo, pesquisa as músicas de diferentes épocas e tradições para recriar e compor obras musicais. Em 2008, o grupo lançou o álbum Rupestres Sonoros, O Canto dos Povos da Floresta, para o qual a diretora musical do grupo, Magda Pulse, investigou como era a música na pré-história, pesquisando também a arte rupestre de alguns sítios arqueológicos do Brasil. Dessa maneira, Pulse supôs que a música pré-histórica tinha um simbolismo que era representado nessas inscrições. Assim, ela sugeriu aos integrantes do Mauaca uma leitura das pinturas e dos desenhos rupestres como se fossem partituras. Essas inscrições passaram a ser chamadas pelo grupo de partituras rupestres, e os sons reproduzidos com base nelas e no uso de materiais como pedaços de pau, sementes em chocalhos, folhas, pedras e alguns instrumentos como a calimba africana foram chamados de rupestres sonoros, nome dado ao álbum. Posteriormente, alguns grafismos em espirais foram transformados nas vozes das cantoras em sons como tri, vru, vu, s, zum, sh. Dessa maneira, com muitas outras experiências musicais e valendo-se dessas partituras sonoras, o grupo Mauaca compôs uma obra que integrou elementos ritualísticos da palavra e do canto, fazendo o público participar ativamente em shows e celebrando de modo coletivo como um período pré-histórico. Muito antes de ser considerada como uma linguagem artística, pode-se dizer que a dança é tão antiga quanto o ser humano. Para o filósofo francês Roger Guaurandi, os seres humanos dançaram todos os momentos solenes de sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. O primeiro documento relativo a movimento de que se teve notícia é datado do período paleolítico, 12.000 anos antes de Cristo. Trata-se de uma gravação de uma gruta da França e é representada uma figura humana de perfil, em posição de salto e com todo o corpo coberto de pele de bisão. Além dessas, outras inscrições rupestres pré-históricas relacionadas à dança e ao movimento foram encontradas, inclusive as que retratam danças coletivas, por exemplo, as de formato circular, datadas do período neolítico. A dança em formato circular pode ser considerada uma das mais antigas do Ocidente,
permanecendo até os dias atuais como forma de celebração e para outras finalidades, de acordo com o contexto sociocultural em que está inserida. Para a educadora Luciana Osteto, o círculo é a principal forma da dança coletiva e também a mais comum, podendo abrir-se ou fechar-se, desenhando linhas, espirais, meandros na sua movimentação. Maria Gabriela Voise, pesquisadora e professora alemã de danças circulares, afirma que algumas dessas danças ainda conservam na atualidade elementos que se manifestaram no movimento e remontam à pré-história, para registrar as posições corporais, o andamento e a direção de uma dança circular. Maria Gabriele criou uma notação. A notação vocês podem prestar atenção aí, tá? Na imagem que foi feita pela dançarina. E para finalizar, né, já que concluímos o livro 2, e se a nota da avaliação de artes da segunda unidade, tá? O teste fica por conta das atividades. Vocês vão obedecer os comandos da página 168, tá? E fazer essa máscara, que todos os materiais vocês têm em casa, tá, gente? Jornal, tesoura, cola, balão, tá? Bola de festa normal. Depois vocês vão tirar uma foto e mandar pra mim, que eu vou fazer um vídeo bem bacana pra postar no Instagram da escola, tá certo, meus amores? Beijos!